Newton, eu sou aluno do curso de Engenharia de Produção pela Faculdade Univesp, Polo de Ourinhos. Nós vamos desenvolver aqui o nosso trabalho de projeto integrador e o assunto que nós vamos abordar é a logística reversa. Quando falamos de logística, falamos de movimentação de mercadorias, colocar produtos em seus mercados de consumo, enfim, levar os produtos até os usuários. Quando falamos de logística reversa, falamos justamente disso, só que no sentido contrário, trazer de volta esses produtos que já serviram ao consumidor, já fizeram o seu papel no sentido de utilização e uso. E isso é um grande problema da atualidade, visto que esses produtos devem e precisam ser descartados, mas de uma forma que não produzam simplesmente lixo, até mesmo porque estamos ocupando os espaços do planeta com enormes quantidades de lixo produzidos diariamente e pior, de uma forma que poluímos o meio ambiente. Então, um dos grandes desafios da atualidade é como descartar sem prejudicar a vida. Estamos numa empresa, a Renato Autoservice de Ourinhos. Essa empresa, ela executa serviços automotivos, onde se vendem pneus, peças para veículos, serviços em veículos, trocas de óleo, e com isso se produz uma grande quantidade de lixo derivado desses vários serviços. Esse lixo todo necessita de ser encaminhado de forma correta, visando preservar a qualidade de vida e também o meio ambiente. Vamos iniciar falando dos pneus. Resolução número 416, de 30 de setembro de 2009, do Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA, diz que esses produtos que são produzidos basicamente a partir do petróleo, que é um componente altamente poluidor, e do látex, derivado da seringueira, depois de usados, devem ser recolhidos e serão reciclados de diversas formas. No Brasil, uma das formas mais comuns de reaproveitamento dos pneus inservíveis é como combustível alternativo para as indústrias de cimento. Outros usos dos pneus são na fabricação de solados de sapatos, borrachas de vedação, dutos pluviais, pisos para quadras poliesportivas, pisos industriais, além de tapetes para automóveis. Mais recentemente, surgiu também a utilização desses pneus inservíveis como componentes para a fabricação de manta asfáltica e asfalto borracha, processo que tem sido acompanhado e aprovado pela indústria de pneumáticos. Visando essa destinação correta, foi criada em março de 2007 a Reciclanip, que é a Associação Nacional da Indústria de Pneumáticos, que é considerada uma das maiores iniciativas da indústria brasileira na área de responsabilidade pós-consumo. O trabalho de coleta e destinação dos pneus inservíveis, realizado pela entidade, é comparável aos maiores programas de reciclagem desenvolvidos no país. Para isso, são necessários os pontos de coleta, que são locais disponibilizados e administrados pelas prefeituras municipais, para onde são levados os pneus recolhidos pelo Serviço Municipal de Limpeza Pública, ou aqueles levados diretamente pelos borracheiros, recapadores, descartados voluntariamente pelo munícipe, entre outras formas também. Eles devem ter normas de segurança, local com cobertura e higiene. Nesta empresa de serviços, uma dessas coletoras recolhe os pneus usados mensalmente, que são levados e encaminhados dentro das normas estabelecidas por legislação específica para esse assunto. Essa mesma coletora se encarrega pela obtenção de documento de qualificação do centro de serviços como uma empresa ecologicamente responsável. Vamos falar agora dos óleos lubrificantes. Sob o ponto de vista ecológico, o óleo lubrificante usado ou contaminado
é um resíduo perigoso, tóxico e altamente poluidor. Para efeito de legislação, não apenas o óleo de motor, mas todo o óleo lubrificante utilizado em máquinas industriais também se enquadram na categoria de óleo lubrificante usado ou contaminado, devendo ser descartado de acordo com as normas legais. O impacto do óleo lubrificante no meio ambiente é altamente danoso, já que 1 litro de óleo é capaz de contaminar 1 milhão de litros de água e que, uma vez despejado em linhas d'água como rios, lagos, oceanos, lençóis freáticos, forma uma fina camada superficial que bloqueia a passagem de ar e luz, impedindo a oxigenação e a fotossíntese. Existem pesquisas onde estima-se que 10% da contaminação dos oceanos prevém de óleos lubrificantes e que a queima de 10 litros deste óleo libera na atmosfera o equivalente a 20 gramas de metais pesados, potencialmente cancerígenos, como chumbo, cromo, mercúrio, níquel, entre outros. Especificamente nesta empresa, a Renato Autoservice, mensalmente esses óleos são recolhidos por uma coletora que faz o refino e filtragem desse produto e produz óleos lubrificantes reciclados a partir desses lubrificantes coletados. Da mesma forma, é fornecido o documento que atesta o descarte dentro das legislações existentes. De acordo com a Lei de Crimes Ambientais número 9.605 de 1998, o crime ambiental é um ato ilícito que gera responsabilidade penal e também civil. Também os panos usados na limpeza das peças e serviços necessitam de atenção e exigem empresas que cuidam desses materiais, lavando-o e os devolvendo para novo uso. Não existe ainda nenhuma legislação que obrigue esse procedimento, mas apenas para o óleo lubrificante, que a ANP exige que 60% do total de óleo vendido deve ter um certificado de recompra. Vamos falar agora das peças usadas. As peças substituídas nessa empresa são guardadas de forma a esperar que sejam recolhidas por profissionais que fazem a remanufatura de peças e as colocam no mercado de reposição para a reutilização. Esses recuperadores transformam também essas peças em ferramentas para diversas utilidades. Também existe a preocupação para que essas peças não sejam reutilizadas de forma a comprometer a segurança do consumidor. E para isso, algumas são inutilizadas para seu uso principal, tais como os amortecedores, que somente servirão para a confecção de ferramentas e outros fins após serem derretidos, como o chumbo dos contrapesos de balanceamento, que serão transformados em chumbadas para a pesca ou mesmo em novos contrapesos. Não existe segurança quanto ao descarte desses materiais se são de forma correta. Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Essa frase, formulada pelo químico francês Lavoisier em 1789, sintetiza uma das principais soluções para um dos maiores problemas da sociedade moderna: o aumento excessivo do lixo e a falta de áreas para o destino final. Dessa forma, concluímos o nosso trabalho do projeto integrador, onde falamos da logística reversa. Queremos agradecer aos professores, aos tutores que muito nos orientaram, agradecer aos meus colegas de grupo que tiveram uma participação efetiva na elaboração desse trabalho.